Olá, tudo bem com você? Já contei essa história aqui em alguns vídeos, em algumas pregações, o meu testemunho de conversão. Creio que você deva saber que eu já fui católico praticante, inclusive, participei de pastorais como a Pastoral da Juventude, Pastoral da Comunicação, tinha uma atuação ativa na paróquia, então paróquia São José, lá em Criciúma, Santa Catarina, hoje é uma diocese. Enfim, tudo isso já contei, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você, caso não tenha ainda assistido ao meu testemunho de conversão, possa fazê-lo. Eu estive um tempo no Seminário Teológico de Tubarão, lá próximo a Criciúma, minha terra natal, participando de algumas atividades ali, de palestras, porque em algum momento da minha vida, minha adolescência, eu pensei em ser padre, mas depois acabei mudando de ideia e minha vida tomou outros rumos, especialmente no ensino médio, quando eu tive contato com a mensagem adventista e também com o criacionismo. Eu fui adepto da teologia da libertação, era a teologia que orientava o nosso grupo de jovens, a nossa comunidade, participei de comunidades eclesiais de base, as SEBs, enfim, tudo isso para dizer que eu conheço bem o meio católico, tenho um respeito enorme por amigos que ainda mantenho, que continuam pertencendo à Igreja Católica. Eu, como disse, tomei outro rumo. E ao gravar este vídeo e apresentar o que eu vou te apresentar, eu quero deixar claro que aqui a minha intenção não é ofender ninguém, não é falar de pessoas, né, de indivíduos, não é essa a intenção. Nós, adventistas, entendemos que Deus tem seus filhos sinceros em todas as religiões e até fora delas. Inclusive, há um texto em Apocalipse 18 que diz que há um chamado, né, sendo feito por Deus, que diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejas praticante ou participante de seus pecados. E ali está se falando sobre Babilônia, né, a grande confusão religiosa, doutrinária, que tomou conta do mundo. E nós vemos então no texto que tem povo de Deus lá em Babilônia também. Então precisamos separar as coisas. Uma coisa é o sistema religioso, são as crenças, são os dogmas que a gente precisa analisar à luz da Bíblia e comentar, e se for o caso, refutar também. Outras são as pessoas sinceras pelas quais Jesus morreu e que estão recebendo o chamado de Deus e até o fim haverá um só rebanho, um só pastor, disse Jesus, né, em torno da verdade, da palavra. E dito isto, então, eu quero apresentar a você um assunto, né, na verdade um tema bastante curioso, em que nos anos recentes nós temos visto se levantar, especialmente no YouTube, né, nas redes sociais, enfim, apologetas católicos defendendo os dogmas, defendendo a história, defendendo a Igreja Católica, muitos, inclusive, infelizmente, fazendo uma espécie de revisionismo histórico, tentando minimizar os erros cometidos pela Igreja Católica ao longo da história, e minimizar principalmente os dogmas que não correspondem à Bíblia. Eu vou apresentar para você aqui agora, vou mostrar para você aqui agora uma postagem que eu fiz em meu blog outraleitura.com.br, que trata justamente desse assunto. Mas antes, deixa eu divulgar aqui um vídeo que eu também linkei aqui no meu blog, que é este aqui, de Leonardo de Chirico. O fenômeno de retorno ao catolicismo, porque alguns evangélicos estão se tornando católicos. É um fenômeno curioso, obviamente que não se compara ao número de católicos que têm se tornado protestantes, evangélicos, né, ao longo do tempo. Muito mais católicos abandonam a Igreja Católica para se tornar cristãos evangélicos ou protestantes. Isso é óbvio. Mas o fato de estar havendo aí uma migração também, ainda que bem menor, de protestantes evangélicos para o catolicismo, inclusive alguns pastores, isso também tem chamado a atenção, esse fenômeno tem chamado a atenção. E neste vídeo aqui, o Leonardo, que é autor de um livro que analisa esse fenômeno, ele fala a respeito desse assunto, e eu quero recomendar fortemente a você, especialmente se você é um líder de igreja, se você é um pastor evangélico ou adventista, que você assista a este vídeo. É um fenômeno que merece atenção e ação, né? Ele fala aqui, por exemplo, de que os que mais têm ido para o catolicismo são jovens, né? E pessoas intelectuais, né, que leem bastante, enfim,
os jovens, a gente percebe assim que estão já cansados do que algumas igrejas têm oferecido como resposta aos seus anseios. Em lugar de terem conteúdo sólido e de estudos, né, que os levem para mais perto da Bíblia, do Deus da Bíblia, eles estão tendo ali shows, espetáculos, encontros emocionalistas, né, e muita gente está realmente se sentindo frustrada com esse tipo de religião focada no emocional, no espetáculo, no visual e coisas parecidas. Embora, como veremos daqui a pouco, a Igreja Católica também investe bastante na questão, já há muito tempo, né, na questão do ritual e do visual. Só que muitos desses jovens estão buscando alguma coisa mais consistente, mais sólida para suas vidas. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas hoje estão focadas no dinheiro, na prosperidade, evangelho do tipo coach, vazio, de Bíblia, situações absurdas, né, de milagres, de falsos milagres. Enfim, não preciso nem me demorar muito nisso aqui, porque você deve acompanhar a realidade e ver que, infelizmente, há muitas igrejas que dão um péssimo testemunho no que diz respeito à sua vivência do cristianismo, né? Igrejas muito ligadas à questão da política, nós temos problemas à esquerda e à direita, né? A direita muito ligada aí ao dominionismo, ao uso, né, da máquina política para fins escusos, e isso também é muito ruim. Você não encontra isso no Evangelho, você não encontra essas bagunças todas que estão sendo feitas aí no Evangelho, você encontra Jesus expulsando pessoas que tentavam fazer da religião um comércio e se apresentando como Messias de um reino eterno, e não de um reino presente, um reino material, um reino político e coisas assim, né? Então, esse vídeo aqui é muito importante, porque ele analisa, ele detecta, analisa esse fenômeno e mostra as causas dele. Muita gente aí que tem se frustrado com os desmandos também de uma religiosidade esquerdista, woke, né, estão migrando para aquilo que eles creem ser a resposta, uma religião com história, com tradição, que trata pautas com seriedade, como a questão do aborto, da ideologia de gênero e coisas assim, né? E estão caindo nos braços da besta do mar. Esse é o fato, resumindo tudo, né, é basicamente isso que está acontecendo. Na verdade, muitos estão se afastando lá dos ecos, né, do que eu tenho chamado de ecos da atuação da besta do abismo, de Apocalipse 11, não tenho tempo de abordar esse assunto aqui agora, mas estão saindo de lá e caindo no colo da besta de Apocalipse 13, a besta do mar, né, a ponta pequena de Daniel 8 e 9, 7, 8 e 9. Então, é importante, repito, e é importante repetir, porque realmente os líderes, especialmente, deveriam assistir a este vídeo para entender esse fenômeno e fazer a sua parte para tentar reverter essa situação, porque nós entendemos sim que há um caminho, o caminho bíblico, né, o caminho da verdade bíblica, que liberta de verdade, que deve ser apresentado para os jovens, para as pessoas que querem algo mais profundo na vida delas, tá bom? Então tá aqui. O fenômeno de retorno ao catolicismo. Assista esse vídeo, por favor. E aí, tendo assistido, você terá mais condições de avaliar também a minha preocupação com esse assunto aqui, ó. Apologetas católicos versus Rodrigo Silva. Cortina de fumaça. Eu vou ler para você, para não perder nenhum detalhe do que eu escrevi, e quero pedir que você reflita seriamente nesse assunto e, quem sabe aí, faça a sua parte também no sentido de ajudar pessoas que estão confusas em meio a esse debate, a essa discussão toda, né? Tem surgido recentemente no YouTube uma série de canais fazendo apologia da história, das doutrinas e dos dogmas católicos. Além de trazerem explicações sobre as crenças romanistas, eles têm também, em certos aspectos, praticamente reescrito a história da Igreja Católica. Um exemplo disso é a Inquisição, que, segundo esses apologistas, não foi tudo o que dizem que foi, né? Tentam minimizar os absurdos cometidos pelo Tribunal do Santo Ofício, como se não houvesse registros e museus que exibem os diabolicamente criativos instrumentos de tortura usados para fazer os hereges, muitos dos quais nem eram hereges, né, se retratarem de suas crenças e ideias contrárias ao que a Igreja Romana ensinava. Aqui eu cito um exemplo, né, Galileu Galilei, que quase foi morto pela Inquisição pelo simples fato de ensinar que a Terra não é o centro do universo,
como pensavam os defensores da teologia católica, e em 1992 apenas, cerca de 300 e poucos anos depois, o Papa João Paulo II absolveu Galileu, reconhecendo que a igreja tinha cometido um erro ao condená-lo. Estranho, né? Porque ele foi condenado por um tribunal católico da época, e depois o Papa o absolve. Mas também não adiantava mais nada, porque Galileu já estava morto fazia muito tempo. Bem, eu sugiro, então, a leitura de, entre outros, 2 livros. Eu vou minimizar aqui de novo a minha apresentação para mostrá-los mais de perto para você. Está aqui, ó. Um deles é esse aqui, Inquisição, o Reinado do Medo, de Toby Green. É um livro bem interessante, o autor é um estudioso do assunto, ele traz aqui referências e fotos também, enfim, né? Um livro bastante interessante, tem muitos outros, você pode, obviamente, ler, mas eu considerei esse aqui um livro bem interessante para você ter uma noção do assunto, né? O The Guardian escreveu assim, um estudo contundente sobre a intolerância, tá? Então, para conhecer o assunto. E esse aqui que é um clássico, né? Escrito lá pelos anos 1500, John Foxe, o Livro dos Mártires. E ele documenta o martírio dos cristãos desde os tempos do Império Romano, passando por toda a história, e fala também do que aconteceu durante a Inquisição, né? Alguns apologetas católicos dizem assim, mas nem se compara com a mortandade que foi feita ali pelos regimes comunistas ateus. Ok, de fato, né? Os regimes comunistas ateus levaram à morte milhões de pessoas, ninguém nega isso, né? 100 milhões de pessoas, alguns cálculos, né? Como, por exemplo, o livro negro do comunismo, né? Ele traz essas informações e outros livros também. Mas, veja, uma igreja, uma religião cristã, fazer o que fez, ainda que fossem 100 mortes, né? Mas a gente sabe que são milhares, né? Então, isso é realmente deplorável. Alguns dizem, mas a culpa foi do Estado. Não se esqueça de que nesse momento histórico, igreja e Estado estavam mesclados, né? Era uma coisa só praticamente. Então, não dá para dizer que a culpa foi do Estado e a igreja não teve culpa nenhuma nisso aí, né? Eu já visitei, inclusive, museus da Inquisição, é uma coisa muito triste, muito terrível. Não dá para minimizar esse assunto de jeito nenhum, né? Mas vamos lá, voltando aqui a nossa postagem, né? Diz assim, que o fato é que há uma grande preocupação entre a liderança católica com o declínio do número de fiéis no Brasil, que já foi o maior país católico do mundo, né? Não sei se ainda talvez os Estados Unidos tenha passado aí, né? Que já teve imensa maioria católica. Esses líderes veem com espanto o crescimento protestante evangélico, e aqui eu trago alguns gráficos para você ter uma ideia de realmente por que essa preocupação, né? Olha só, em 1940, a predominância absoluta de católicos no Brasil, 95%, e apenas 2,7% de evangélicos, né? Aí o tempo vai passando, em 1980 já havia caído para 89% de católicos, aumentado para 6,6% de evangélicos. 2010, 64% de católicos, 22% de evangélicos. 2020, agora quase aqui no nosso tempo, 2024, coloquemos assim, já está em cerca de 50% o número de católicos e quase 32% o número de evangélicos. A projeção é de que ali para depois, um pouco de 2030, haja um empate técnico. E se o gráfico continuar com esse desenho aí, os evangélicos vão passar os católicos em algum momento aqui no Brasil. E realmente isso tem trazido preocupações, né, para a liderança católica. Aqui um outro gráfico, né, que fala de percentual de católicos e evangélicos na população brasileira de 91 até 2010 e uma projeção linear até 2040. Olha ali, católicos em declínio, evangélicos em ascensão. Os que se dizem cristãos, né, todos eles também estão, infelizmente, aí num certo declínio, né. Também tem os desigrejados, né, o número de pessoas também que aumenta com o tempo aí. Mas veja como realmente é preocupante para os católicos, né. Distribuição percentual das pessoas, segundo filiações religiosas, por data de pesquisa aqui no Brasil. Essas pesquisas anteriores aqui, essa aqui é do IBGE, né, e esta aqui é Datafolha. Então veja, categorias, católicos, evangélicos sem religião, outros, né? Em 94, 75%, depois nós temos ali 2001, 2006, 2010, 2016. 2016, 50%. Evangélicos, 14, 21, 20, 24, 29, aumentando. Então realmente é de preocupar, né?
para os católicos. Então, provavelmente, movidos pelo desespero, talvez a palavra seja um pouco forte aqui, mas enfim, né, pela preocupação com esses números alarmantes, padres, religiosos e mesmo estudiosos leigos têm usado a internet para defender a história e as crenças católico-romanas. Mas eles não se contentam em fazer apologia de crenças, eles têm também atacado expoentes protestantes que estão fazendo um bom trabalho de defesa e exposição de doutrinas bíblicas. Um desses apologetas protestantes é o Dr. Rodrigo Silva, muito conhecido, né, nos meios aí na internet, por suas palestras e viagens também a terras bíblicas, né, como guia. Tem participado de vários podcasts, programas de TV, apresentado palestras em diversos auditórios pelo mundo, alcançando assim milhões de pessoas. Por causa disso, ele vem sendo hostilizado por esses defensores da fé católica. Talvez o vejam como uma ameaça, né? Alguns rebaixam a discussão ao nível do argumento ad hominem, ataque mensageiro, para tentar descredibilizar a mensagem. Já vi canais chamando o Dr. Rodrigo de pseudo-arqueólogo e pseudo-teólogo. Olha aqui, a que ponto se chega, né? Eu coloquei aqui abaixo, no fim da postagem, aqui, ó, formação acadêmica do Dr. Rodrigo Silva. Depois eu vou mostrar para você aqui como é injusto chamá-lo de pseudo-arqueólogo, né, e pseudo qualquer coisa. Enfim, o que esses canais católicos estão fazendo, em minha opinião, é levantando uma verdadeira cortina de fumaça, atacando potenciais inimigos e desviando o foco dos reais problemas que são os dogmas antibíblicos e pagãos defendidos pela Igreja Católica. E eu menciono aqui alguns desses dogmas, né, nessa postagem mais adiante. E aí faço uma análise aqui, ó. Agora vamos ver de passagem alguns pontos abordados pelo Dr. Rodrigo e comentados num desses canais apologéticos mantidos por um professor católico. Então, nesse vídeo, em resposta, né, ao Dr. Rodrigo, esse apologeta católico, ele fala de coisas como Constantino e o Sol. Será que Constantino realmente se converteu, não se converteu? Qual foi o símbolo que ele viu lá no céu? Vejam, eu diria que são picuinhas históricas, levando em consideração o problema real que eu vou discutir na sequência aqui, né? Será que ele se converteu ou não, de verdade? Enfim, né? O fato é que, e é indiscutível, Constantino, se converteu de fato ou não, ele trouxe sim para o cristianismo conceitos pagãos, né? Todo mundo sabe que o decreto dominical 321 foi assinado por Constantino, e ele então ele traz essa contaminação, digamos assim, de um paganismo que ele viveu, porque era adorador do Sol Invictus, né? Do Sol Invicto, Deus Sol, enfim. Depois a questão do paganismo e do cristianismo, né? Aqui o símbolo, né, que Constantino passa a adotar, né? E alguns então historiadores dizem que ele junta isso com a questão do Sol, né? E enfim, Sunday, dia do Sol. Por que será que o domingo ainda é conhecido em algumas línguas, né, como o dia do Sol, como é o caso do inglês, Sunday, do alemão, Sonntag? Interessante isso, né? Enfim, quando Constantino se converteu ao cristianismo, ele parece ter favorecido uma transição simbólica e gradual, misturando certos elementos do culto solar com o cristianismo. Aí mais abaixo aqui, embora o cristianismo de Constantino fosse aparentemente sincero em muitos aspectos, ele certamente usou símbolos e ideias sincréticas, combinando a imagem do Deus Sol com o cristianismo, para facilitar a aceitação de sua nova fé e unificar o império religioso e culturalmente diverso. Esse sincretismo teve grande influência no cristianismo imperial e na simbologia religiosa posterior do império. Essas preocupações com a unidade do império também puderam ser vistas no Concílio de Nicéia. E eu deixo aqui para você, então, 2 vídeos. Eu estive lá com um grupo, né, como guia, juntamente com o pastor Roger Tavares, em vários lugares na Turquia, na Grécia, que tem que ver com a história do cristianismo, e passamos ali em Nicéia. Gravamos um vídeo ali, né, sobre as polêmicas desse concílio, e a gente percebe que um dos pontos, né, de preocupação de Constantino, ao convocar esse concílio, foi justamente manter a unidade do império, porque já havia algumas seitas ali, algumas divergências que não interessavam para o imperador, porque poderiam esfacelar essa unidade que para ele era muito útil, né? Então tem esse vídeo aqui, polêmicas do concílio, e esse aqui também. Nicéia, o concílio que mudou a história do cristianismo. Convido você a assistir para entender aqui o que eu estou falando. Questão das basílicas, também não preciso gastar tempo com isso aqui, você pode ler depois, né? Também acho que é uma questão de detalhe histórico, não vem ao caso, não é tão importante assim, se houve imprecisão de um lado ou de outro, enfim, é um assunto que pode ser discutido, mas não é o mais importante. Repito, né? Perfumaria. Agora sim eu vou ao ponto que me interessa aqui com esse post e também com esse vídeo. Repito,
todas as questões acima são mera perfumaria, entre aspas, né? Detalhes históricos que não mudam o fato de que a Igreja Católica Apostólica Romana incorporou, sim, em seu credo, crenças estranhas ao cristianismo e à Bíblia. Na verdade, não faz diferença se Constantino se converteu genuinamente ao cristianismo ou não. O fato é que ele assinou o primeiro decreto dominical da história em 7 de março de 321, que diz assim: que no venerável dia do sol os magistrados e os que residem nas cidades descansem, e que todas as oficinas estejam fechadas. Porém, nos campos, os que se ocupam da agricultura poderão livremente continuar seus afazeres, pois pode ocorrer que outro dia não seja tão conveniente para as sementeiras ou a plantação de vinhas. Ou seja, esse assunto do domingo como dia de repouso foi sendo adotado aos poucos, né, no cristianismo, aqui no século IV, tendo esse decreto dominical de Constantino, e depois, aos poucos, sendo trocado, substituído pelo domingo, né, um processo gradual, porque na Bíblia você não encontra qualquer mudança, né, de dia de guarda, a não ser o verdadeiro dia de repouso, que é o sábado. Esses novos apologetas católicos estão tentando levantar uma cortina de fumaça com picuinhas históricas, enquanto mantém debaixo do tapete os dogmas antibíblicos e as distorções da Igreja Romana. Por exemplo, citei alguns aqui, tá? São vários, né? Mas eu começo com esse, o purgatório. Inclusive, aqui estão os links para você depois conferir, tá bom? Segundo o site da Canção Nova, oficial católico, né? O catecismo da Igreja Católica nos ensina a distinguir entre pecado mortal e pecado venial, que não é bíblico, obviamente. Na primeira situação, o ser humano teve um comportamento tão grave que rompeu sua ligação mais profunda, tanto com Deus quanto com o próximo. No segundo caso, de pecados veniais, essa ligação permanece, mas não é perfeita. O que acontece quando o homem chega ao fim da sua vida e deve entrar em contato com o Deus totalmente santo? Com Deus ninguém convive se não for totalmente dele. Diz o livro do Apocalipse que no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém, não entrará nada de impuro. Claro, Jesus terá purificado as pessoas que vão entrar lá, né, em vida, quando aceitam Jesus e se convertem. É aqui que reside o lugar teológico do purgatório, diz aqui o site da Canção Nova. O purgatório significa, pois, a graciosa possibilidade que Deus concede ao homem de poder e dever na morte amadurecer radicalmente. O purgatório é esse processo doloroso, como todos os processos de ascensão e educação, no qual o homem, na morte, atualiza todas as suas possibilidades. Purifica-se, daí o termo purgatório, né, para purgar suas culpas, de todos os limites, fruto da própria história do pecado, de maus hábitos adquiridos ao longo da vida. Resumindo, purgatório seria um local fictício, obviamente, em que as almas não tão puras assim teriam que estar por um tempo para serem purgadas de seus pecados pelo fogo, pelo castigo, para que depois possam, então, adentrar o céu de pureza onde Deus está. Isso é totalmente antibíblico, obviamente, né? Não há purificação, justificação, perdão depois da morte. O Catecismo da Igreja Católica, está aqui o link para você depois conferir, diz assim, abre aspas, a Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença, 622 depois de Cristo, e de Trento, 623 depois de Cristo. Veja quando foi formulado esse dogma, essa ideia, né? Bem depois do cânon bíblico ter sido fechado, né? Então, o século VII é que essa ideia de purgatório ela passa a ser divulgada ali na Igreja Católica, né? Então, sobre o assunto do inferno, eu coloquei aqui um link para você também, porque é totalmente antibíblico, né? O conceito de inferno de fogo eterno, e, portanto, o dogma do purgatório depende da crença espiritualista da imortalidade da alma e contraria textos claros como Hebreus 9:27. Lembra o que diz lá? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então, reencarnação, deixados para trás, que essa crença futurista, evangélica, pentecostal, né, também totalmente equivocada, e essa ideia do purgatório, isso não faz sentido, é o inimigo tentando fazer as pessoas pensarem que haverá uma chance depois da morte. Não, a nossa chance é aqui, nós temos esta vida para tomar a decisão de seguir Jesus. Cuidado com esses pensamentos, né? E aqui eu coloquei, então, 2 links para você também conferir sobre a questão da morte. É muito importante estudar esse assunto, conhecer a fundo o tema da mortalidade versus imortalidade da alma, porque muito desses dogmas católicos está fundamentado na questão da imortalidade, da suposta imortalidade da alma. Inclusive, eles se valem de um livro apócrifo, Macabeus, para tentar fundamentar
a questão do purgatório, porque na Bíblia é muito complicado fazer isso. Aqui está um vídeo, então, do Leandro Quadros, né, na Mira da Verdade, em que ele analisa essa questão do purgatório. Eu pretendo ainda, em algum momento, também gravar um vídeo sobre esse mesmo assunto, sobre o purgatório. A Assunção de Nossa Senhora. O site Vatican News informa, abre aspas, no dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII, pela Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus Munificentíssimo, proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, 1950, hein? Que ela teria ido para o céu de corpo e alma, sendo inclusive uma pessoa sem pecado, coisa que a Bíblia diz não ser possível, porque só Jesus viveu aqui neste mundo sem pecado. Há quem chegue ao ponto de afirmar que Maria seria esposa do Espírito Santo. Está aqui o link para você não achar que eu estou inventando esse negócio, né? Então, Maria era esposa de José. O Espírito Santo, sim, foi quem gerou Jesus no ventre de Maria, portanto, Jesus era um ente santo, por isso Jesus não tinha pecado, porque a concepção dele foi totalmente diferente, mas Maria era esposa de José, não do Espírito Santo. Isso é quase uma blasfêmia, né? O Espírito Santo é Deus. E, inclusive, creem que Maria teria permanecido virgem para sempre, a despeito do que diz Mateus 1,21. José não teve relações com Maria enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Maria foi uma mulher como qualquer outra nesse sentido, porque a sexualidade humana é algo abençoado por Deus. Ela e José foram casados, um casal normal, né? Inclusive, Maria teve... o casal tinha outros filhos. É uma questão que envolve um certo debate aqui também, né? Mas enfim, tinha outros filhos. E Maria, não tem sentido ela dizer que ela permaneceu virgem depois do seu casamento com José, não é verdade? Maria é uma mulher de Deus, uma pessoa digna de imitação, tudo isso, né? Mas o que a Igreja Católica fez com ela, quase divinizando Maria, realmente é algo que extrapola os limites do que a Bíblia ensina. O dogma da Assunção de Nossa Senhora e da suposta intercessão dela também depende da crença na imortalidade da alma, assim como a crença na intercessão dos santos e as missas pelos mortos. Tudo isso aí tem que ver com a imortalidade da alma, uma crença espiritualista estranha à Bíblia. Domingo. O Catecismo Romano, eu estou com ele aqui agora, né, está aqui na minha mão, né, o Catecismo Romano de Frei Leopoldo Pires Martins, de 1951, versão fiel da edição autêntica de 1566, aqui na página 440, diz assim, abre aspas, a Igreja de Deus, a Igreja Católica, eles estão se referindo a ela, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. E isso nos lembra de Daniel 7,25, falando ali sobre o poder da ponta pequena, que é o mesmo de Apocalipse 13, lá, a besta do mar. E isso também exigiria um estudo mais alongado aqui sobre esse assunto, né? No meu canal tem vários vídeos sobre esse assunto aí, né? Daniel 7, Daniel 8, as bestas do Apocalipse. Daniel 7,25 diz que esse poder, chifre pequeno / besta do mar, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Olha só. E de fato, né? A lei do catecismo, ela difere da lei da Bíblia, dos mandamentos da Bíblia. Eles tiraram o segundo mandamento, já vou tratar disso no próximo item, e alteraram o quarto, que passou a ser o terceiro, colocando ali o domingo em lugar do sábado. O único mandamento na Bíblia que tem que ver com tempos é o sábado. Eles alteraram os tempos e a lei. E aqui no catecismo, então, há uma admissão direta, né, de que a igreja achou conveniente transferir o domingo para o domingo a celebração do sábado. E quem fica numa situação mais complicada aqui são os protestantes que guardam o domingo, né? Porque não tem base bíblica para isso. Eles têm que aceitar que nesse ponto, e em outros também, porque muitos desses protestantes ainda creem na imortalidade da alma, eles estão, na verdade, reverenciando a autoridade romana, porque foi a igreja romana quem trouxe isso para o cristianismo. Adoração, veneração de imagens e relíquias sagradas, motivo pelo qual o segundo mandamento da lei de Deus, que está lá em Êxodo 20:4-6, leia em sua Bíblia, foi retirado dos mandamentos católicos. É uma coisa tão óbvia, né? Porque se eles adoram imagens, se veneram imagens, não poderiam manter um mandamento que diz, não faça para ti imagens de escultura e não te prostes a elas. Não as adores, né? Mas alguns dizem, mas venerar, não é adorar. Venerar é só ter uma imagem que nos faz lembrar de uma pessoa importante. Sim, poderia ser uma pintura. Eu vi muitas dessas pinturas em igrejas lá bizantinas, por exemplo, na Turquia, que tem ali um estudo bíblico, verdadeiro estudo bíblico em imagens, em pinturas.
mas aqueles cristãos primitivos não se prostravam diante daquelas imagens de Paulo, dos discípulos, né, de Jesus mesmo. Não era para adorar, era para ensinar. O texto bíblico diz, não te prostres diante delas, não as adores. Será que os católicos apenas veneram, só respeitam, só olham para a imagem achando que ela está lembrando de um santo, de uma figura importante? Não. Eu vi muito isso, e hoje é possível ver também, as pessoas se ajoelham, beijam aquela estátua, né? Não é só uma veneração no sentido de lembrar. Temos que ser honestos, né? Francos, né? Carregar aquelas imagens e fazer penitências e tudo isso, né? É muito mais do que apenas lembrar-se de, né? Foi retirado, então, dos mandamentos católicos, o segundo mandamento, assim como o quarto, que passou a ser o terceiro, foi adulterado. Curiosidade, na cruz, sobre uma das torres da Basílica de Aparecida, a Torre Brasília, há um suposto fragmento da cruz em que Jesus foi crucificado. Está aqui o link para você conferir, ok? Então, já foi dito que se fossem reunidos todos os fragmentos da cruz de Cristo, seria possível construir uma arca de Noé, como a dele, né, pelo tamanho, por tantos fragmentos, relíquias sagradas, claro que isso aí são falsificações, né, que passaram a ser adoradas também, né, no meio do catolicismo, né, burrinho, o osso do burrinho que levou Maria, e um monte de coisas mais, né, relíquias sagradas, que são adoradas. Mesmo na igreja ortodoxa, eu estava visitando lá um templo ortodoxo, e vi duas freiras entrarem, e ali se inclinarem diante de um pedaço de um crânio, de um santo ortodoxo, né, de uma figura importante para os ortodoxos, e beijarem o vidro onde está aquela relíquia. Então, realmente é algo bem complicado. Então, você percebeu que, na verdade, toda essa questão histórica, sobre a patrística, sobre questões ali da história do catolicismo, elas perdem a sua importância quando nós vamos para aquilo que é realmente mais importante, que é a análise bíblica dos dogmas que os católicos, ou que a Igreja Católica sustenta. Pois é, esse que é o ponto. Então fica aqui meu convite, estude a Bíblia, vá à palavra. Ah, mas a tradição está em mesmo peso que a Bíblia? Não, isso é falso. Olha só, eu deixei aqui alguns vídeos também para você, a verdade sobre o sábado, mais de uma hora de um estudo sobre a questão do sábado na Bíblia. Aqui um texto de Ellen White interessantíssimo, no Grande Conflito, página 557, que ela parece falar desse fenômeno de pessoas que estão se encantando pelo catolicismo a essas alturas da história. Ela diz aqui, ó, altas concepções de arte, delicado apuro de gosto, existem a miúde, muitas vezes, em espíritos que são terrenos e sensuais, que gostam da coisa dos sentidos, né? Nesse sentido aqui, o sensual. São frequentemente empregados por Satanás a fim de levar homens a esquecer-se das necessidades da alma, a perder de vista o futuro e a vida imortal, a desviar-se do infinito auxiliador e a viver para este mundo unicamente, como se o reino de Deus já estivesse por aqui, né? Uma religião de exibições externas é atraente ao coração não renovado. A pompa e cerimonial do culto católico tem um poder sedutor. É fascinante poder pelos quais são enganados muitos que chegam a considerar a Igreja Romana como a própria porta do céu. Ninguém, a não ser os que têm os pés firmados nos fundamentos da verdade, aqui está a palavra de Deus, e o coração renovado pelo Espírito de Deus se acha ao abrigo, protegido de sua influência, da influência romana. Milhares que não têm um conhecimento experimental de Cristo serão levados a aceitar as formas de piedade sem a sua eficácia. Esta é a religião que precisamente desejam as multidões. E aqui eu trago então a formação do Dr. Rodrigo Silva, para mostrar como é injusto o ataque que alguns fazem à questão da formação da pessoa dele, né? Ele é um arqueólogo, teólogo brasileiro, com formação também em filosofia, reconhecido por suas contribuições na área de arqueologia bíblica, e aqui está o currículo dele, tá? Graduação em teologia, pelo Instituto de Teologia lá do Nordeste, mestrado em Teologia Histórica pelo Instituto de Santo Inácio de Teologia, especialização em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, graduação em Filosofia, doutorado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção, inclusive estudou em instituições católicas, conhece muito bem o assunto, né? Pós-doutorado em Arqueologia Bíblica pela Andrews University, doutorado em Arqueologia Clássica pela Universidade de São Paulo. Podem falar o que quiser do Dr. Rodrigo, questionar seus argumentos, enfim, mas não a formação dele, por favor, né? Isso é um argumento rasteiro, né? A partir pro ad hominem. E, finalmente, eu deixo aqui no fim dessa postagem, convido você a assistir, a tomar um tempo para isso, alguns vídeos importantes. Bíblia versus tradição. Quem tem razão? Protestantes ou católicos? Cânon bíblico e livros apócrifos. História e controvérsias.
é um assunto importante esse aqui, viu? A Bíblia não caiu do céu, ela foi sendo escrita, inspirada por Deus, mas quem tem razão? Os católicos, quando falam desse assunto, do cânon, ou os protestantes, quando falam do mesmo assunto? Apócrifos, quem tem razão, católicos ou protestantes? E eles querem acabar com a reforma protestante. É um esforço deliberado, obviamente, para promover uma nova contra-reforma, digamos assim, né? E acabar com aquilo que a reforma trouxe de mais importante, que é o sola scriptura, a Bíblia como nossa regra de fé e prática, base para toda a nossa crença. Enfim, fico por aqui, espero que você leia, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link também desse texto aqui, leia com atenção, acompanhe novos vídeos que eu vou também preparar aqui para o meu canal sobre esse assunto. Nós precisamos estar preparados, né, e preparar uma geração para entender o que está acontecendo e ficar afirmada na verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.